Constelação familiar. O que é? Como surgiu? Como que funciona? E por que que tem esse nome? Se você quer saber mais sobre essa técnica que está ficando cada vez mais popular, mas que já é utilizada desde 2012 pelo Judiciário brasileiro para facilitar processos e também foi inserido no SUS em 2018 pelo Ministério da Saúde, então vem comigo! Olá, eu sou Eliana Cataiose, coach e facilitadora em constelação familiar, uma técnica que auxilia na resolução de problemas, trazendo consciência sobre as dinâmicas por trás desse problema, para então compreender o que precisa ser feito para solucioná-lo. Essa é uma terapia breve, fenomenológica, desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. E a sua jornada para chegar nessa técnica começa lá na década de 50 e 60, onde ele passou esse tempo numa tribo indígena Zulu, que fica no sul da África. E lá ele observou toda a dinâmica do dia a dia da tribo e percebeu que quando um tinha um problema, eles não tratavam o problema como sendo do indivíduo, mas sim de toda a tribo, porque eles percebiam que para chegar nessa situação, ele teve coisas anteriores, né, que aconteceram e que chegou nesse resultado. Então, não são só doenças que são passadas pelo DNA, mas também comportamentos, atitudes, né, e pensamentos também são passados de geração em geração através da criação. E isso vai resultar então em determinadas situações que a gente consegue perceber também em alguns casos que tem essa repetição de padrão dentro da família, né? Então pode ser situações relacionadas a dinheiro, a carreira ou até relacionamentos. E nessa tribo eles já tinham essa consciência e para tratar então de problemas ali que eles percebiam, eles olhavam para essa ancestralidade, pois eles acreditavam que a partir disso conseguiam chegar então na melhor solução. E foi então que a partir dessa compreensão que Bert teve com a tribo Zulu, ele começou estudos na psicologia na década de 70. E seus estudos se estenderam até a década de 90, onde ele sistematizou a constelação familiar através de 3 leis básicas, que são a lei da ordem ou da hierarquia, lei do pertencimento e lei do equilíbrio ou de dar e receber. São alguns nomes que vocês encontram por aí. Bert Hellinger percebeu que quando uma ou mais dessas 3 leis estão sendo desrespeitadas, é que começam a aparecer os problemas, as situações que não andam, que parece que ficam bloqueadas. Então, é preciso olhar para essa situação, compreender qual dessas leis, né, ou quais delas que não estão sendo utilizadas da forma correta, e então trazer a consciência e a solução. E a primeira dessas leis é a lei do pertencimento. Eu digo primeira, mas elas não têm uma ordem de importância, é só para facilitar, ok? Então vamos lá. Essa lei diz que todos fazem parte do sistema ao qual pertencem. Então ninguém pode ser excluído desse sistema, tá? Então, nem por questões de vício, ou por saúde, ou por qualquer que seja o motivo, todos fazem parte e devem ter a sua posição, o seu lugar respeitado por todos. Então, ninguém pode excluí-lo, pois
Quando alguém é excluído do seu sistema, alguém mais para frente pode acabar sofrendo consequências. Então é preciso olhar para isso e colocar cada um no seu lugar, já que em situações onde tem excluídos, outras pessoas podem ficar com esse sentimento de exclusão também, de que não fazem parte, não pertencem a nenhum grupo, de culpa, de sentimento de dívida com alguma coisa que nem sabem o que é. A segunda lei é a lei da ordem ou hierarquia. Vocês podem encontrar com esses dois nomes diferentes. E eles querem dizer a mesma coisa, que todos dentro do sistema fazem parte de uma ordem ou de uma hierarquia, né? Assim como numa empresa tem os funcionários, os chefes, diretores e assim por diante, no sistema familiar também, né? A gente consegue observar, tem os filhos, tem os pais, os avós e assim por diante. E essa lei fala que essa ordem, essa hierarquia deve ser respeitada. Então a gente escuta muito, né, na questão de respeite os mais velhos, que é bem o que essa lei quer dizer. Então, quem veio depois precisa respeitar a ordem e a posição do anterior ou dos anteriores, né? E cada um tem a sua posição. Quando a gente quer ser maior que o outro, que está numa posição maior, isso acaba invertendo os papéis. Então, vai trazer também resultados. Por causa dessa troca, dessa inversão de papéis, começam então a ter conflitos nos relacionamentos dos familiares. Normalmente a gente observa isso com questão de pais e filhos, mas também entre marido e mulher, questões também com a sogra, sogro, né, e genro, nora, entre cunhados também. Então é preciso respeitar essa ordem de quem veio antes, pois já estava ali no sistema primeiro, e quem veio depois vai se encaixando no seu lugar. A terceira lei é a lei do equilíbrio. Então, ela diz respeito às trocas entre os membros. E eu só posso dar o que eu tenho e receber o que eu posso, né? Então, eu não posso nem dar mais nem menos, ou receber mais ou menos do que eu posso, do que eu devo. É preciso ter, então, esse equilíbrio nas trocas, principalmente na relação entre casais, onde os dois têm a mesma posição dentro do sistema. A única dinâmica em que a gente vê que existe mesmo essa diferença entre o dar e o receber é na relação entre pais e filhos, né? Os pais costumam dar mais do que os filhos. E isso porque eles deram a vida para os seus filhos. Então não tem uma coisa que supere isso. Então por isso na constelação a gente vê que os pais eles dão mais para os filhos, porque por essa questão de ter dado a vida, mas em qualquer outra relação dentro do sistema a troca é equilibrada. Então, a partir da observação dessas três dinâmicas dentro do sistema familiar, a gente consegue então compreender qualquer situação que a gente esteja passando no nosso dia a dia. Então, qualquer problema que a gente não consiga uma solução lógica, a gente observa pela compreensão da constelação. Só para ilustrar, então, alguns exemplos de temas que eu já constelei, temos a compreensão do que está impedindo a harmonia dentro de uma família, entre os membros da família, então pais e filhos. Também pode ser a compreensão do que impede o relacionamento, né, um relacionamento melhor entre enteado, enteada e padrasto, madrasta. Isso também é uma coisa importante.
compreender questões relacionadas à prosperidade. Já teve alguns casos em que a pessoa falava: eu não sei o que acontece, mas parece que eu chego num patamar financeiro e então alguma coisa faz com que eu tenha que voltar, retroceder isso e começar ali, né, subindo aos pouquinhos. E aí eu chego no mesmo patamar e aí volta tudo de novo. Então a pessoa não conseguia sair daquilo, né, ir para frente, por mais que ela se esforçasse. Né? Esse foi um dos temas constelados também. Também teve um caso de herança em que o processo não andava, já estava ali há um tempo, e então a constelação trouxe essa compreensão do que estava impedindo do processo andar. E depois disso, as coisas fluíram bem mais rápido. Questões de relacionamento também. Por que que eu não consigo encontrar um relacionamento ideal para mim? Ou em questões de casamento, o casamento não está tão bem, então eu preciso compreender o que está por trás disso, que às vezes a gente não tem essa compreensão, essa consciência do que realmente acontece, que está deixando o relacionamento desgastado. Então esses são alguns exemplos, mas existem vários outros e são vários temas que a gente pode constelar, né? Porque a constelação vai trazer essa compreensão do que acontece. E por isso se chama fenomenológica, porque busca compreender a percepção da pessoa diante dessa situação em que ela está vivendo. Porque cada pessoa pode enxergar de uma forma. E dependendo de como ela enxerga essa situação, vão trazer consequências. Então, ela pode ver a situação como um problema ou como uma solução para algo. E a fenomenologia vai trazer, então, essa questão da investigação para compreender essas percepções, compreender a realidade como ela é e como ela é percebida também. E assim, essa terapia acaba sendo uma terapia breve, porque através dessa consciência do que está por trás, é mais rápido então de ver o problema e entender qual é a solução. Então, eu digo que a constelação familiar, ela tem 3 passos bem importantes. O primeiro deles é a compreensão, a definição do problema, né? Para algumas pessoas acaba sendo mais fácil e quando vem para atendimento, ela já fala: o meu problema é isso, então eu quero compreender o que está acontecendo. E às vezes algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade para definir esse problema, porque são tantas coisas acontecendo, né, que acaba sendo mais difícil focar e definir exatamente qual é esse problema. Então, durante a constelação, durante o atendimento, eu auxilio também nessa definição, né? Então, o primeiro passo é definir esse problema, exatamente o que é que está te incomodando e que você gostaria que fosse diferente, gostaria de compreender para então dar os próximos passos, né? Então, o primeiro, compreensão, definição do problema. O segundo passo é a compreensão, é o entendimento do que está por trás desse problema, então. As dinâmicas que acontecem e que a gente não compreende o que é. Às vezes a gente nem sabe o que é que está acontecendo, né? E que está fazendo com que a gente tenha esse resultado, que é o problema, a situação que a gente quer mudar. Então, através da constelação, da utilização dos representantes, seja eles pessoas ou os bonequinhos, objetos, a gente compreende o que é que está por trás, né? A gente entra aqui na parte então da fenomenologia, que é compreender a percepção da realidade. E no passo da compreensão, não é uma compreensão racional, em que a gente tenta pensar o que é que está acontecendo, como solucionar.
mas é uma compreensão subjetiva, através dos sentimentos e sensações que cada um tem. E nessa investigação, a gente vai compreender qual é a origem dessa situação, né, desse problema. Porque às vezes são coisas que nós mesmos criamos, né, por causa de comportamentos, atitudes que temos, então chegamos até isso. Ou às vezes são situações que aconteceram lá no passado com ancestrais, né? Pode ser passado mais perto, como pai e mãe, os avós, ou mais lá para trás, né? De gerações que a gente não tem, às vezes, nem muita informação, mas alguma coisa que aconteceu lá atrás e que a gente vem carregando isso. Para então ir para o terceiro passo, que é o passo da solução. E na constelação eu vejo dois tipos de soluções, né? A primeira solução é uma solução energética que a gente faz através então da colocação de frases durante a constelação para trazer a compreensão do que acontece, né? E também da movimentação dos representantes para que os emaranhados que tinham ali, né, e que estavam causando os problemas, então que eles sejam desfeitos e liberados, para que aqueles bloqueios que a pessoa sentia antes, eles sejam mais facilmente desfeitos. E o segundo tipo de solução é a solução mais racional, que é a compreensão que a pessoa tem, né, de observar toda aquela dinâmica que aconteceu, toda a movimentação dos representantes, do entendimento das percepções, né? E isso vai fazer com que a pessoa consiga escolher. Tá, eu já entendi o que está acontecendo, então a partir de agora eu vou fazer diferente. A partir de agora eu vou mudar para conseguir chegar no resultado que eu busco, que eu quero. E por que o nome constelação familiar? Bom, essa técnica foi desenvolvida por um alemão e ele deu o nome de Familienaufstellung. Espero que eu tenha pronunciado certo. Que numa tradução literal seria algo como posicionamento familiar ou representação familiar, né? Que vem dessa compreensão de que tudo o que acontece com a gente não acontece como indivíduos soltos, mas sim como indivíduos que fazem parte de um sistema maior. Então, o que um faz acaba gerando consequências em outros membros também, porque todos estão interligados. Então, por isso que também você pode escutar a palavra sistema, né? Constelação sistêmica, porque também traz essa compreensão dessa relação de um membro com o outro. Então, familiar e sistêmica é por causa dessas relações que temos. Agora, por que constelação? Já que não tem nada a ver com planetas, astros ou signos também. Às vezes algumas pessoas ficam com essa dúvida. É porque o termo em alemão foi traduzido para o inglês como Family Constellation, que também quer dizer essa representação, né, esse posicionamento. E do inglês foi traduzido para o português, que virou constelação familiar. Mas a ideia é essa, de representar esse posicionamento dos membros, assim como na constelação dos signos, que a gente vê que de acordo com a posição das estrelas, elas representam um signo diferente. Então, a constelação, né, o termo constelação é utilizado por esse significado, né, do posicionamento de cada um. E é interessante que a palavra Zulu significa céu. E Zulu foi a tribo em que o Bert Hellinger começou aí toda essa jornada até chegar na constelação familiar que a gente conhece hoje. Gostou do vídeo?
Então me auxilie na minha jornada de levar essas compreensões às pessoas, porque podem facilitar muitas vidas. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal do YouTube e siga também nas páginas do Facebook e Instagram. Te vejo lá!